Quando explodiram a primeira bomba atômica Trinity, no teste lá, como foi lançado muita energia, abriu o portal. Aí os bichos... Tem pessoas que ficam grávidas, tem no exame, ela grávida. Tá grávida realmente. E aí Depois some. eles levam, né? 3 meses perde, acabou. Eita, esse não dá pra... Não, mas o que é isso aqui? Esses são os rituais lá de Varginha. Mas de onde veio isso? Os rituais... Você fez uma foto? Foto, né? Você achou um ritual, é isso? Eu tive acesso, né, ao que ele fazia, né? Cara, um objeto tá vindo de um outro sistema planetário. E se esse objeto, ele veio lá do sistema planetário do Superman? Seres que foram pintados há milhares, né? E daqui são... E que mostram seres com capacete. Isso aqui lembra o Grey, né? Hoje em dia, tudo isso está 100% carimbado como sendo tremendamente real. Do que? De uma De que, de influência fato, alienígena. Seres não humanos estiveram aqui na Terra. Esses seres, eles não nascem em planetas como a gente, eles nascem dentro de naves. Tem uma história que um autor chamado William Schnoebelen, que ele foi maçom também, ele conta que ele estava nos Estados Unidos e tal, e ele estava iniciando lá no ocultismo, e tinha uma livraria lá de livros ocultistas. Antigamente era muito comum isso, né? Você ter uma livraria esotérica, né? Que era só de livro esotérico. Hoje tá... Até as livrarias estão acabando, né? Verdade. O cara compra tudo online, Tem né? só uma sessão, às vezes, né? Isso é meio triste, né? E aí, na livraria esotérica, ele assistiu uma palestra de um cara que falou que era descendente dos druidas, que era um sumo sacerdote druida. Que a família dele saiu da Inglaterra na época da colonização, foi morar nos Estados Unidos, e eles eram druidas escondidos eles praticavam o druidismo na fazenda dele, no topo da montanha, lá quietinho. Publicamente eles se passavam como cristãos, né? Pra não morrer, né? Aí o que aconteceu? Perguntaram pra ele, poxa, mas você tá revelando esses segredos ocultos aí? Pode revelar? Ele falou, então, nós começamos a receber orientações dos nossos espíritos guias, que agora chegou a hora de tornar o esotérico com S, esotérico com X. Está na hora de abrir para preparar a consciência das pessoas para a chegada, para o retorno do Horus aí, para essa ordem mundial nova. Para preparar. E tem papo dos hippies, da era de Aquário, a era isso aí. Também tem a ver. Entendeu? Isso é interessante pra caramba. Tem a ver com Crowley. Anos 60, é isso? Anos 60. Falar sobre isso? Sim, anos 60. Flower Power e... Então... se você olha, um dos lemas mais importantes do movimento hippie é o quê? Sexo, drogas e rock and roll. Isso. É Crowley Faça 100%. Faça o que tu quiseres. Faça o que tu queres, essa é a lei. Tá, o próprio Raul Seixas, né, falava isso. Falava da sociedade alternativa, né, então, viva. Vamos falar sobre isso. Legal, isso é legal pra caramba. Como que começa a surgir esse papo de liberdade sexual, drogas e tal? Então, o Crowley, quando ele foi pro Egito... na lua de mel, e a esposa começou... Estamos falando de que época isso? Cara, isso aí acho que é 1800 ainda. Porra! Finalzinho, deve ser 1890 e tal, é final do século XIX. Coloca lá. Se vocês quiserem... Foto do rapaz. Conferir aí, dá até ver a data também. Também vê a data. Isso é facinho de achar, né? Bota lua de mel, Crowley, Egito, você vê a data. O que acontece? Ele recebe... Imagina, o cara tá com a noiva ali, com a esposa, e ela incorpora uma entidade e começa a falar, você foi escolhido para ser o apóstolo da nova era. Os deuses do Egito te escolheram para você pregar essa mensagem. Aí o cara, poxa, é uma responsabilidade, né? E a entidade que a esposa canalizou era um arauto de Horus, um representante de Horus. E aí ela fala para ele, senta aí e anota tudo que eu vou te falar. Ele anota o livro da lei dele. Que tem o Telemann, que faça o que você quiser, essa é a lei. Esse é o cara? É um dos visuais do Crowley, né? Ele tem várias fases, várias imagens. Eu vi uma mais velha dele. Você vê que essa ele tá com um negócio ali meio egípcio, né? Parece egípcio. um faraó. Então, o Crowley, que vem de uma família evangélica, né? Vem, só que era uma família evangélica muito radical. Né? Muito, não pode fazer nada. Né? Só que é uma família evangélica e ficou rica vendendo bebida, pô. O quê? Eles tinham uma... Porra, aí? Ele destilava bebida, pô. É um negócio... Total. Se eu fosse... A mãe falava, se fosse hoje, não pode jogar esses videogames aí de GTA, não. Ele fala, pô, mas você vende bebida, pô. Você quer o quê? Então, você já tinha uma brecha, né? Acho que a família... Total. E o moleque era meio... O Aleister Crowley, criança, ele era meio atacadinho. Aí a mãe falava, você é uma besta, você é a besta, você é a besta. Aí ficou tudo besta. Ele falou, pô, sou a besta do Apocalipse, então. Entrou na cabeça ele se apresentava como a besta 666. Era o Tomegatherion, que é em grego, que é a grande besta. Então, o que acontece com esse cara? O cara era um gênio
Dizem que ele sabia de cabeça a Bíblia inteira, recitava a Bíblia inteira. Ele foi estudar literatura em Oxford, ele era alpinista também, ele era poeta, ele tinha uma série de facetas, né? E aí esse cara começa a se envolver com uma sociedade chamada Golden Dawn. Ali na Golden Dawn ele conhece esse esoterismo e tal, né? O misticismo. E aí ele mergulha profundo nesses conhecimentos, tentando entender os símbolos secretos. E aí ele se envolve com a OTO, que é a Ordo Templi Orientis. A Ordo Templi Orientis vai levar muitas interpretações do obelisco, da pirâmide, para essa questão mais sexual. E aí vai ter muitos rituais assim de magia sexual e tal. E obviamente isso atraía muito mesmo, né? O cara, pô, é mais divertido que ficar contando historinha com um monte de velho na maçonaria. O cara, acho que eu vou passar pra essa outra aí. Essa ordem começa na Alemanha. E aí depois ele assume o controle dessa ordem. E aí ele começa a ter vários insights e sentir que ele é um emissário do Horus, do retorno do Horus. E aí ele é Uma encarnação. Ele é o evangelista dessa nova era, que é a nova ordem também. Então ele começa a tentar criar uma cultura esotérica, superando a cultura cristã. E ele, muito sabiamente, né, provavelmente orientado pelos espíritos guia dele que dava as dicas, né, ele começou a atrair a atenção de formadores de opinião dentro da música, dentro da literatura. Só que o Crowley, ele conseguiu um seguidor chamado William Burroughs. E o William Burroughs, ele foi um dos precursores do movimento que antecedeu o movimento hippie, que foi o movimento beatnik, os beats, né? Então ele já era um crowleyano influenciando a cultura. William Burroughs. E aí, a partir do William Burroughs, e aí começa aquelas ideias do The Doors, com The Doors inspirado no livro As Portas da Percepção. De experimentar droga para, né, abrir a consciência, ter contato com Começa com os beatniks, então. Os beatniks, começa assim. O William Burroughs, ele tem uma cena assim que eles estavam doidaço, ele entrou numa que ele era o Guilherme Tell. Aí ele botou uma maçã na cabeça de um cara, foi dar uma flechada que matou o cara. Deu uma zebra do caramba. Ih, não sou! Pô, acho que a mira não tava boa hoje, não. Bateu um vento na hora. Então, assim, começou esse negócio de sexo, drogas e rock and roll. Então, o The Doors é mais beatnik do que hip. Entendi. Tanto que o Jim Morrison... Jim Morrison, acho que ele morreu em 68, 69. Quando o movimento hippie tava bombando, ele já tava meio que morrendo ali. Então ele é um cara precursor, né? E o Jim Morrison tinha muito aquele negócio do xamanismo, né? Da questão indígena, né? Os cultos ali dos nativos americanos e tal. Então o Crowley, ele consegue fazer uma propaganda muito bem feita dessa doutrina, do Telema. Telema, que é o amor é a lei, faça o que você quiser, essa é a lei. Isso fica impregnado no cinema, com o Mágico de Oz. O Mágico de Oz é totalmente crowleyano. Mágico de Oz? Pô. Por quê? Porque Oz é uma gíria pra Austrália, né? Que o australiano, ele não fala Austrália, ele fala Oz. Austrália. Então, os caras falam oeste da Austrália, West Oz. Oz. Os caras acham que é Austrália, mas não é. Oz é um conceito crowleyano, que ele tem o Liber Oz, o livro de Oz, que é uma entidade, porque Oz significa força em hebraico, né? E até a coluna na maçonaria, né? Eles têm as duas colunas na entrada, que é a coluna de Jaquim e Boaz, que são as duas colunas que tem na Bíblia, isso. No Templo de Salomão, Deus falou, construa duas colunas na entrada, uma vai ser chamada Jaquim e a outra Boaz. Boaz Boaz em hebraico e B-Oz é a mesma coisa, né? Na verdade, em hebraico está escrito B-Oz. B é no e Oz é força. E Jaquim é nele está. Então, as duas colunas Jaquim e Boaz significa nele está a força. Sim. Então, o conceito de Oz é um conceito crowleyano. No Mágico de Oz, quando você olha a simbologia do Homem de Lata, o leão... Tem as bruxas, né? Tem as bruxas. A bruxa do mal. A menina é levada acho que é Dorothy, né? A Dorothy, sim, com o cachorro para um outro mundo. Sim. Nesse outro mundo tem um cara que domina, sim, que é mau ou não? Eu acho que é apresentado como mal ali, pelo menos no início ali do filme. Aí tem uma bruxa boa, a bruxa do leste, a bruxa ruim, tem o Homem de Lata, que quer um coração. Sim. O leão que é medroso. E isso. Agora o palha. Olha lá, e o Homem de Palha, que quer o cérebro.
Sim. Qual que é a... Eu acho que é isso, né? Então, mas qual seria a ideia? Então, ela representaria o que? Essa busca de conhecimento, de... É essa busca de entender o segredo, né? Entender quem domina, quem que tá por trás. E quando chegar lá... É como se fosse uma alquimia. É uma ascensão, como se fosse a jornada do herói. Sei. É uma ascensão alquímica que tem dentro dos ritos iniciáticos, né? A Dorothy tá fazendo isso, tanto que ela descobre o que tá por trás da cortina. E ela descobre ali quem tá... a manivela que tá tocando, né? E aí você vai descobrir que é a luz sem fim que, né, pro Crowley é o Lúcifer que vai trazer o Horus à tona, né? O Lúcifer é essa consciência luciférica, né? Que vai trazer o esclarecimento, né? Como se fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Crowley, ele começa a doutrina crowleyana telêmica. Ele, como um bom apóstolo dos emissários de Horus, ele conseguiu divulgar isso tudo de forma subliminar. E pela nas cultura músicas, pop, né, cara? Que é a mó... Porque uma coisa é o Crowley chegar no meio de uma praça lá no Hyde Park, lá na Inglaterra, e falar, o seguinte, agora é telema, tá? Lá. Aí o cara fala, meu irmão, isso é palhaçada. Agora, você vê um filme, tu escuta uma música, daqui a pouco você introjetou aquilo, porque quando você escuta um discurso religioso, seu espírito crítico tá aguçado. Você fala, não quero, não aceito. Mas quando você vê um filme, você tá com a sua resistência baixa, você tá com a guarda baixa. Aí as mensagens vão se impregnando. Aí você vê aquele... A capa do disco dos Beatles. Dos Beatles tá lá, do Sgt. Pepper's, tem a foto dele ali. Né? Acho que o mais crowleyano ali era o John Lennon. A Yoko Ono também era bem esotérica, né? Então o John Lennon traz o Crowley pra conversa. Nos Rolling Stones você tem aquele álbum Goat's Head Soup, que é sopa de cabeça de bode, acho que deve ter essa capa aí também. E ali você tem Sympathy for the Devil, né? Pleased to meet you, né? Hope you guess my name. Então ele tem um pacto com o diabo ali na parada, uma influência crowleyana forte. David Bowie também. David Bowie sempre, na fase inicial, ele botava assim a árvore da vida, da Cabala, que é muito importante pro Crowley e para sociedades secretas também, porque vai ter toda essa estratégia da ascensão alquímica ali, como o cara cresce, né? Então, você vê até uma Ariana Grande da vida, né? Tem um dos primeiros clipes da Ariana Grande que bombaram. Tem um cara assim, um sacerdote com uma roupa meio judaica, com aquele peitoril judaico. Sim. E ela tá dentro de uma nave espacial e ela não conseguem ligar a nave. Aí ela pega uma árvore da vida, assim, da Cabala, encaixa na nave, a nave liga e... É tipo assim, ó, com isso aqui tu decola, hein? Entendeu? É a chave. É a chave pra ligar o motor do sucesso. Então, o Crowley, ele... Ah, lá. Ali, ó, tá? é o careca lá na ponta esquerda ali, ó. O segundo da esquerda pra direita lá em cima. O barbudo e depois tem... o barbudo eu não lembro quem é, não. Tá. Não sei se é o Bakunin, que é o anarquista, né? Mas você tem ali, ó, o Aleister Crowley é esse careca ali. Entendeu? Você tem o Edgar Allan Poe, que tem uma história... O Edgar Allan Poe tá no meio certinho ali, o bigodinho. Tá vendo? O bigodinho, o cabelinho meio puladinho, é o Edgar Allan Poe. Lá em cima, é verdade. Do outro lado você tem um Bob Dylan, que tem uma história sinistraça. O quê? Não sei. Pô, o Bob Dylan deu uma entrevista, acho que em 2013. Ele não gosta de dar entrevista, mas ele teve que dar porque ele escreveu um livro e a editora obrigou ele a dar entrevista para divulgar o livro. Ele deu uma entrevista pro 60 Minutes, eu não lembro o nome do entrevistador, e o cara fala assim... Pô, você tá rico pra caramba, por que você ainda faz show? Aí ele fala, é meu compromisso, né? Isso aí você acha no YouTube fácil. Aí ele fala, compromisso com quem? Ele com um cara lá, né? Com um chefe. Ele, que chefe? O cara que manda no mundo. Aí ele fala, em qual mundo? Ele fala, nesse mundo e no mundo que a gente não consegue ver. Aí ele fala, mas quem é esse cara? Ele fala, pô, o diabo, pô. Ele manda na lata, assim. Manda, o diabo. Mas não tá em tom de brincadeira. Não, o cara não brinca, né? Se você conhece ele, você sabe que ele não é um cara de brincadeira, não é fora da personalidade dele. Aí você vê... Nessa época vem muito papo, né? De pacto com o demônio. Pacto. A história dele lembra um pouco aquela história lá do A Encruzilhada, né? Que é do Robert... Esqueci o sobrenome, mas Robert Johnson, né, que é o Ralph Macchio. Aparece até o Steve Vai ali, que é o meu garoto do diabo, né, que vai duelo de guitarra ali com o Ralph Macchio. Então, a história do Bob Dylan é meio assim, porque é um cara do interior dos Estados Unidos, o nome dele é Robert Zimmerman, né? Ele tirou o Zimmerman, deixou o Dylan, talvez para tentar... tem muito antissemitismo nos Estados Unidos, né? Pra não dar na cara que é judeu ali, né? Pra ficar mais tranquilo, ainda mais indo pra Nova York, cidade grande, né? Então o jovem na cidade grande tem que tomar cuidado com tudo, né? E aí, dizem que ele era um cara assim que não tinha talento, sei o quê.
Aí ele foi pra Nova York, voltou monstro da composição, gênio. E aí os caras, nessa mesma entrevista, o cara fala, por que você não compõe mais, assim, aqueles grandes sucessos? Ele falou, não consigo mais. Ele falou, não consegue por quê? Ele falou que não era eu, não. Não era eu, não. Era outra coisa que... Uma ajuda. Ele tinha ajuda. Aí até certo ponto. Porque cumpriu o combinado ali, né? Então acho que o combinado era, vou te ajudar até aqui, daqui pra frente. Tu continua fazendo show pra divulgar a nossa mensagem. Espírito guia lá. Mas também não precisa fazer mais música nova, não, que não precisa. Você já tá podre de rico aí. Então aí ele, eu não posso parar, por quê? Por causa dos meus compromissos. Compromisso com quem? Com o comandante. Com que comandante? O desse mundo e do que a gente não vê. Que é esse cara? Ele fala, o diabo lá, pô. Ele manda essa. É. Mas o Crowley tava metido em muitas coisas, até do Abraham Lincoln, foi ele que fez o rito. Fez o rito. Aí, ele fez vários ritos que deu zebra, né? Que deram zebra, né? O que, por exemplo? O rito no Lago Ness, pô. O que ele tentou fazer? Ele não comprou aquela mansão lá do Lago Ness, fez um rito de abertura de portal brabérrimo. Aí abriu o portal, liberou as entidades. Não mandou de volta. Aí o bicho ficou solto ali. Dizem que o monstro no Lago Ness é a entidade que ele invocou, que fica ali atormentando a galera na região. Aí o Jimmy Page, do Led Zeppelin, que é 100% crowleyano também, explícito. Comprou. Você tem até os símbolos da telema nos álbuns do Led Zeppelin. Comprou a mansão ali no Lago Ness, mas falou que teve que vender, que tinha uma vibe muito estranha ali. Depois que ele comprou essa mansão, várias tragédias aconteceram na vida dele e do Robert Plant. Robert Plant perdeu o filho com uma doença inexplicável. Até hoje ninguém sabe o que o filho dele teve. Então, assim, é uma história estranhíssima, né? E ele dizia que... como é que... Tem umas entrevistas que ele fala, como é que você fez pra compor... Stairway to Heaven. Stairway to Heaven tem tudo a ver com as escadas de Jacó dentro do esoterismo, né? Qual que é? No esoterismo, na árvore da vida, tem 2 colunas, né? Tem o pilar da mãe, do pai e tal. Uma das colunas eles chamam de... O que é? Então, cada símbolo desse é símbolo de um dos membros da banda. Do Led Zeppelin? Você tem o Jimmy Page, você tem o John Paul Jones, o Robert Plant e o John Bonham. John Bonham morreu, né? Acho que é... Alcoolismo, de álcool. E o que significa cada símbolo? Eu não sei interpretar esses símbolos, não. Essa eu vou ficar devendo. Tá. Mas eu já estudei isso, mas não me lembro. Mas é como se fosse um sigilo. Um sigilo... Você manja, você sabe que é sigilo, né? Pra quem não sabe o que é sigilo é o seguinte... Sigilo não é... É segredo também, mas não... Não nesse sentido. Não nesse sentido. Chama-se sigilação, né? Ou forma pensamento. É uma magia que você faz um desenho e esse desenho ele cria uma consciência e essa consciência adquire como se fosse uma vida própria e cumpre a missão para a qual foi dado, né? Isso no ocultismo principalmente na magia do caos. A magia do caos é uma magia mais moderna, mais simples de fazer, né? O Alan Moore, vários autores aí de quadrinhos. Que são telêmicos também, né? Total. Tudo Telemann. A magia cerimonial, o cara pra fazer um ritual... Tá falando dessas coisas, aparece um cara de branco. Pô, grandão, né? Nada aqui, cara. Não, se for pequeno, a gente dá um bico nele, mas desse tamanho, né? Porra, abriu um portal e apareceu o cara aí. Não tem nada, só tem bala Juquinha pra oferecer, né? Umas barrinhas aqui de cereal. Inclusive no ritual de Abraham Lincoln tem ensinando a fazer os sigilos, né? Pra cada demônio, não sei o que e tal. Tem os 72 sigilos, cada um pra uma entidade, igual aquelas da Goetia, nada. Mas o Crowley, ele teve um outro ritual também meio... Que deu errado? Mais ou menos deu errado, porque ele estava em Portugal, aí foi conhecer o Fernando Pessoa, o poeta famoso, né, do... Omar Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, Heterônimos. né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Esse cara ele era mais bruxo do que o Crowley. Ele chegou pro Crowley e falou, Crowley, teu mapa astral tá todo errado, mano. Tu entendeu tudo errado, deixa eu refazer. Ele refez o mapa astral do Crowley e ajudou o Crowley a entender o seu próprio destino. E aí, ele junto com o Fernando Pessoa, junto com o Crowley, eles foram para um lugar lá em Portugal que eu acho que chama Garganta do Diabo, e eles simularam uma morte do Crowley. Como se... o cara que chama a polícia, o rapaz caiu aqui, morreu, sumiu. Pra quê? Ele simulou uma morte dele. Por um lado era um ritual, por outro lado, alguns dizem que ele estava tentando simular sua própria morte, porque ele estava trabalhando, igual o John Dee, que eu falei no início, ele estava trabalhando como espião da Inglaterra.
E ele queria dar uma saída de cena, porque já tinha virado meio um arquivo vivo. Sim. E ele tentou dar um somebody de que, tipo, Elvis não morreu. Vou morrer só pra sair de cena. Tipo, o Michael Jackson tá vivo ainda, aquela história, né? Então, era um ritual ali também que... Acho que parece que deu uma zebra, né? Porque logo depois fala, morreu não, vi ele passando aqui, ó. Tava ali, ó. Tava ali comprando pão ali. Então foi um tipo de ritual também. Tem a ver com Abramelin, porque no Abramelin praticamente você encontra com o seu lado escuro. Depois você sobrevive ao ritual e vem o anjo da guarda pra te proteger, O né? santo anjo guardião, que daí é o teu propósito. Né? Ele te revela. É algo semelhante a isso. Tem a ver com os mistérios de Eleusis na Grécia, que é a história de que Hades, ele sequestrava Perséfone, levava pro mundo dos mortos e depois trazia de volta. Então essa rota de Perséfone de ser sequestrada para o mundo dos mortos, mas achar o caminho para voltar. Que os gregos explicavam na mitologia grega, o inverno era quando Perséfone estava no mundo dos mortos, e aí o mundo ficava triste e frio, quando ela voltava era a primavera e o verão. Aí eles explicavam assim. E isso tem a ver com o esoterismo também, quando eles fazem os ritos de passagem de estação, né? São 4 ritos, né, de passagem de estação, mais o 5º, que é o Black Sabbath, que é a missa obscura. Por quê? Que aí são 5, aí tem a ver com o pentagrama. Que né? é na época do Halloween, né? Na época do Halloween, 38 de outubro, que aí é a festa da chefia, né? Pra dar uma moral pro chefão. É mesmo? Seria... A festa, são 4 mais uma que é a 5, né? Aí soma aí forma o pentáculo ou pentagrama. Entendi. Isso aí já em outras sociedades, mas inclusive, só pra voltar na estrela Sirius, só para citar, o Crowley criou uma sociedade chamada Astrum Argentum. Também é o rádio, aquele rádio por satélite nos Estados Unidos é Sirius, né? Sirius, você tem eu acho... Pega o logo aí da Sirius, do rádio por satélite. Eu acho que o acelerador de partícula do Brasil se chama Sirius, que tem em Campinas também. E tem muita coisa de ufologia também da estrela Sirius, né? A estrela Sirius é uma estrela binária, né? São 2 estrelas. A segunda não parece, descobriram só com um equipamento muito avançado, mas tem várias tribos americanas que já tinham os desenhos da órbita da estrela Sirius A e Sirius B. A B que não dá pra ver. Nossa. Os caras sabiam só olho nu, porque os amiguinhos contavam pra eles, né? Cara. Mó doideira, né? Você vê a tribo Hope lá desenhando certinho a órbita de Sirius A e Sirius B, pô, você fala, pelo amor de Deus, né? Então, a Astrum Argentum significa o quê? Uma Silver Star, estrela de prata, né? Que é a estrela Sirius. É uma das sociedades que o Crowley criou. Mas você tá falando do Sirius por quê? Só pra dizer que para o esoterismo crowleyano, a estrela Sirius também é muito importante. Não só no Egito, não só na maçonaria. E quando ele morre, o que ele deixa? Ele deixa alguma missão? Ele deixa os discípulos? Deixa gente pra caramba, né? A ordem principal ali ficou a OTO, a Ordem do Templo Oriente, né? E aí ele inglês, a gente não pode esquecer que ele é inglês, ele cria uma filial da OTO em Pasadena, na Califórnia. E aí ele escolhe um cara chamado Jack Parsons para tomar conta. O Jack Parsons foi ninguém menos do que o... Olha lá, Sirius. Isso aí eu não sei se é o acelerador de partícula, é o sistema, né, que você falou? O que você falou? Acho que é o sistema de comunicação, né, de rádio, né? É o rádio, né? Você tá chutando ou você está falando que é? Você não me passou a menor confiança. A convicção, assim, 30%. Então, eu procure aí. Eu fiquei na dúvida, porque tem um círculo, não sei se é o acelerador de partícula, né? Tá. Mas esse cara, Então, o Jack Parsons, ao mesmo tempo, era o cara que fazia os foguetes da NASA, na JPL, que é Jet Propulsion Laboratory, a empresa que tem até hoje. Quando você vê vídeos da NASA mostrando a Lua, tá escrito pequenininho ali, JPL. Total. E esse cara era o físico de aviação que fez os foguetes da NASA e ao mesmo tempo era o representante do Crowley nos Estados Unidos. Porra, olha essa relação. A fusão interessantíssima da ciência com a alta magia, né? Que é uma fusão que a galera fala, cara, não faz sentido, porque ciência é uma coisa, magia é outra. Mas peraí, o pai da Royal Society, que é o Francis Bacon, ele era Rosa Cruz, pô.
Então, Um dos pais da Royal... Outro cara que foi um dos fundadores da Royal Society, Elias Ashmole, era um ocultista também. Então existe uma coisa curiosa que o alto escalão da ciência tá cheio de esotérico, tem uma cheio de ocultista. intersecção aí, né? Tem. Aí tem o filme, o livro Anjos e Demônios do Dan Brown, que mostra que no acelerador de partícula no CERN tem um monte de ocultista ali querendo implementar a nova ordem mundial e tal. Tem 1% de verdade naquilo ali. Não sei se foi no dia que você veio aqui, alguém falou que a inauguração de um desses aceleradores fizeram um ritual ou uma encenação de uma parada. Foi eu que falei. Muito bizarro, né? É um cara? rito com capuz escuro, né? E eles ficaram em volta da estátua de Shiva que tem ali. Então, cara. E Shiva, o Shiva Nataraja é o Shiva destruidor de mundos, né? Aí ele tem um círculo em volta dele. E ele tá... E Shiva é homem, tá, pessoal? Pra quem não... Aí ele tá com a esposa de Shiva é Kali. Aí Kali tem o Kali Yuga, né? Na Índia, que é o ciclo de Kali da destruição. E tem o culto de Kali do Kalimar do... Indiana Jones e o Tempo da Perdição. Ah, é? É o culto de Kali, buscar lá. E o sacerdote de Kali no Indiana Jones e o Tempo da Perdição, ele fala que eles querem trazer de volta o culto de Kali no mundo para trazer uma nova ordem mundial. Ainda manda essa. Para que Kali institua o Kali Yuga e venha o fim do mundo para reconstruir o mundo, né? Shiva. Então o Shiva Nataraja tem um círculo em volta dele que é uma representação do CERN, né? Um acelerador de partículas. E o Shiva, ele ao mesmo tempo ele é o destruidor e o reconstrutor do mundo. E aí você fica meio preocupado, né? Você fala, pô, tu faz uma máquina desse tamanho que passa pela fronteira da França e da Suíça. Que tem partícula de Deus. Pô, é o bóson de Higgs. Tentando ver coisas... Aí os somebody love da internet falam, isso pode abrir um buraco negro e sugar, destruir o mundo. A galera vai ficando com medo. Aí o pessoal vai ficando com medo. Aí, de repente, um maluco com uma câmerazinha numa janela filma um ritual sinistro pra caramba na praça central ali do CERN e em volta a estátua de Shiva Nataraja, que é esse aí. Se vocês quiserem botar... Tem essa notícia até em português. Ritual CERN. Achou? Aí os caras falaram assim... Não, era brincadeira. Ah, é? A gente tava só fazendo a encenação. É zoeira. Tipo uma pegadinhazinha. Zoeirazinha. Foi uma prenda. Quem perdeu a aposta tinha que pagar uma prenda. Zoeira pelo mundo. Aí a galera fica com mais medo ainda, né? É claro que quando você pensa em Shiva, você lembra do Oppenheimer na hora, né? Total, né? Porque o Oppenheimer era um grande estudioso da cultura hindu. Dizem que ele tinha um vínculo... eis que me tornei Shiva o destruidor de mundos, né? Ali a galera alinhada certinho ali, tá vendo? Mas tem uma foto melhor, viu? Tá dando pra ver os caras com o capuz ali, né? Eu não tô vendo essa foto aí, não. Tá um pouquinho... Mas tem outra foto que a gente mostrou da outra vez que tá bem melhor, viu? Porque foi uma filmagem feita na moita ali, né? Acho que é um print da filmagem. Vê se acha depois. Naquela época acho que não tinha nem smartphone direito ainda, né? Não me lembro.